Olá pessoal, sou Acácio, né? Sou Acácio Cessa. É, esse é meu trabalho ali, né? Na disciplina de Química Ambiental, né? Do professor Dr. Ralph Rinaldo. Então, meu trabalho, eu escolhi um artigo, né? Esse artigo tem como título Práticas e Conhecimentos sobre a aplicação de pesticidas entre pequenos produtores de arroz em Ruanda, né? África. Eu gostaria de esclarecer nos colegas, né, nos colegas, as razões que me levaram a escolher esse país de África, né? Eu escolhi esse país de África justamente por ser um dos países que, desde a década após o massacre, né, o genocídio que aconteceu lá a partir dos anos 1994, né, que mais de 800 mil pessoas morreram, quase até 1 milhão de pessoas morreram. O Ruanda se tornou um país onde o Ruanda, após genocídio, era um país com 70% de gênero feminino, né, de mulheres. 70% eram mulheres, tanto que a maior parte que morreram foi na guerra, né, na guerra civil, que e tal. Após esse episódio lastimável, o que aconteceu? Essas mulheres, essas guerreiras, e liderado por um homem, né, que até aqui é o atual presidente, Paulo Kagame, eles decidiram reconstruir o país, né? E hoje é um dos países que mais cresce, né? Um dos países que está quase se alinhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas. É um dos países que tem reduzido drasticamente a pobreza, tem investido maciçamente na sustentabilidade, no ambiente, na agricultura sustentável. É um dos primeiros países do mundo que vai ter uma Smart City Green, né? Uma cidade inteligente, verde, né? Vai ter lá nesse país aí, Ruanda, é uma das cidades com mobilidade urbana bem estabelecido, uma energia limpa, é um dos primeiros países no mundo que proibiu o uso de sacolas plásticos, né? Então, isso tudo me chamou a atenção, por isso que decidi falar sobre essa questão de pesticidas, escolhendo o artigo mesmo partindo de autores ruandeses e não só, né? Pessoas que escrevessem sobre o Ruanda. Então eu peguei esse artigo, né? Então essa ideia de razões. E não só para deixar mais claro as minhas razões também, outra razão também seria a questão de Ruanda ser hoje, né? Acho que um dos países onde 64% do assento parlamentar são mulheres, né? Hoje as mulheres ocupam 60% do assento no parlamento, né? Elas estão nos negócios, estão na política, em todo lugar você vê mulheres, chefe de polícia, defesa. Então, esse país, sinceramente, ele me inspira, né? Claro, também tem os seus prós, tem os seus desafios que precisam ser enfrentados, né? Mas ainda assim me inspira, por isso escolhi esse artigo, né, que é a prática e conhecimento sobre a aplicação de pesticidas entre pequenos produtores de arroz em Ruanda. Vamos lá. Então, esse artigo foi escrito por diversos autores, né, quatro autores, na verdade, que são Benjamin Andayabaji, Helena Maguni, Jeanne Coffin Schmidt, Nancy Sibo, Martin Tawubizi e Elizabeth Van Wormer. Então, esses autores eles estudaram em diversas universidades, outras universidades ruandesas, outras universidades norte-americanas, como a University of Nebraska, Lincoln, né, e outro Massachusetts. Então, são autores assim que são especialistas em suas áreas e pesquisam também dentro das suas áreas. Então, o objetivo desse estudo, né, desse artigo, investiga as práticas de aplicação de pesticida e o nível de conhecimento entre pequenos produtores de arroz em Ruanda, né?
A pesquisa visa identificar lacunas no conhecimento dos agricultores sobre o uso seguro de pesticidas e desvio das práticas recomendadas. O objetivo é fornecer informações cruciais para aprimorar o uso seguro de pesticidas, protegendo agricultores, animais e o meio ambiente dos impactos negativos relacionados aos pesticidas em Ruanda, né? Então, contextos e objetivo do estudo, né? A importância da agricultura. A agricultura contribui com um terço do PIB do país de Ruanda, né? Que é a capital é Kigali. E é a principal fonte de renda para as famílias rurais, com 80% da população envolvida na produção agrícola. O projeto, né, o projeto de Arroz Muvumba, né, é um projeto que foi fomentado pelo governo, que estabeleceu esse projeto Arroz Muvumba em 2011, em meio a uma mudança política e em direção ao arroz como um alimento básico nacional. O uso indiscriminado de pesticida por pequenos produtores de arroz tem levantado preocupações, né? Tem levantado preocupações sobre os potenciais impactos na saúde humana, animal e do ecossistema, uma vez que a distribuição e aplicação de pesticidas não são rigorosamente regulamentadas. Então, a metodologia de pesquisa, né, foi um estudo transversal e uma análise estatística. No estudo transversal, foi realizado em março de 2017, consistindo em observações das práticas de pesticidas e entrevistas com 206 pequenos produtores de arroz no distrito de Niagatare, Ruanda, né, um município. E as análises estatísticas descritivas foram realizadas e a associação entre o uso do equipamento de proteção individual pelos agricultores e o seu nível de educação e alfabetização foi avaliada também. E as observações e entrevistas. Os participantes do estudo foram observados usando pesticidas por 5 dias antes de serem entrevistados. Resultados: uso de equipamento de proteção individual e armazenamento de pesticidas. Não conformidade. Mais de 95% dos agricultores observados não cumpriram os padrões mínimos para o uso seguro de pesticidas. Armazenamento doméstico. 80% dos entrevistados relataram que armazenavam pesticidas em suas casas, sem medidas de proteção pessoal. Efeitos adversos. 90% dos entrevistados relataram ter experimentado efeitos adversos à saúde após o uso de pesticida. Efeitos na saúde e no meio ambiente. Efeitos na saúde: dor de cabeça intensa, tontura, cólicas estomacais, dor e coceira na pele e dificuldade respiratória foram relatados, né? Comportamento anormal. Todos os entrevistados relataram animais, gado, aves e peixes, né? Eles relataram esses comportamentos anormais em gados, né, aves e peixes, se comportando de forma normal ou com sinais consistentes com exposição a pesticidas. O estudo demonstra o potencial de alta exposição a pesticidas para agricultores, suas famílias e animais que compartilham ambientes de cultivo de arroz ou a jusante. Conformidade com os padrões internacionais, né? Esses são os padrões internacionais. A baixa conformidade, né? Observou-se baixa conformidade com os padrões internacionais de boas práticas de pesticidas estabelecida pela FAO, né? Que é o programa voltado para a alimentação, né? Uma organização voltada para a alimentação e agricultura, né? E pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E quanto ao segundo ponto, os equipamentos, esses padrões incluem manter equipamentos em boas condições de funcionamento e evitar o uso repetitivo do mesmo pesticida. E pulverização. Todos os participantes do estudo relataram que pulverizam pesticida mais de 2 vezes por ciclo de cultivo. Fonte de informação e treinamento. Serviço de extensão. A maioria dos agricultores confiava nos serviços de extensão disponíveis ou nas informações do rótulo do pesticida, né? O cara liam lá o que está escrito lá no pote, né? No galão de pesticida, vai ler o que está escrito e vai seguindo aquelas instruções, né? Sem um devido treinamento. Experiência pessoal também, né? Muitos agricultores confiavam na experiência pessoal
ou em seus melhores palpites ao misturar pesticidas, né? E o treinamento, apenas 28% receberam informações sobre o uso de pesticidas de várias partes interessadas relacionadas à agricultura. Então, segue-se a conclusão, né? Um estudo sugere um alto potencial de exposição a pesticida devido a práticas básicas de segurança limitada e potenciais deficiências de saúde perigosas dentro e ao redor do projeto de arroz do Vale de Movumba. Medidas de intervenção abrangentes e urgentes são necessárias para reduzir os principais riscos à saúde de pequenos produtores de arroz, suas famílias e os animais e ecossistemas circundantes. Tais medidas podem incluir acesso a equipamentos de proteção individual, as EPI, treinamento sobre aplicação e armazenamento de pesticidas antes do uso e medidas para reduzir as barreiras de custo à adoção de comportamentos seguros. É basicamente esse estudo, né? Foi um artigo bem sucinto, bem claro, e me deu mais um interesse para aprofundar nesse assunto, né? Quem sabe abranger, né? E tentar buscar mais trabalhos relacionados ao uso, né? E à aplicação de pesticidas na agricultura, no solo e seus potenciais impactos na saúde e no meio ambiente, e não só. Agradeço cada colega aí, agradeço o professor e todo o pessoal.